Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Hoje já quero agradecer logo de início todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando os comentários. Eu gosto muito de ver o que vocês escrevem, o que vocês acham sobre cada caso que eu falo aqui. Obrigada também para quem está curtindo os vídeos. E se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de caso, desse tipo de assunto, se inscreve aí também. E no final, deixa o seu comentário dizendo o que você achou do caso. Também queria pedir desculpa porque eu tô um pouco resfriada, a minha voz não tá muito boa. Isso foi até um dos motivos da gente ter mudado um pouco os dias dos vídeos, não ter colocado nos dias certinho, mas eu já tô melhorando. E o caso de hoje é um caso inédito que aconteceu aqui no Brasil nos anos 70, que foi o julgamento que foi usado uma carta psicografada do Chico Xavier. Essa carta ajudou no julgamento porque a pessoa que morreu foi através do Chico e disse o que realmente tinha acontecido no dia da morte dela, e essa carta que ajudou nesse julgamento. E então eu vou falar tudo que estava escrito nessa carta, como foi o crime nesse caso de hoje. Então vamos ao caso? Maurício Garcês Henrique nasceu em 1961 em Goiânia. Os pais deles diziam que ele aos 13 anos já tocava muito bem violão, que ele aprendeu a tocar violão sozinho. Era um menino muito estudioso e ia muito bem na escola, e ao mesmo tempo era uma criança muito levada. Os pais e os amigos do Maurício falavam que ele era um menino muito bom, que ele pensava sempre no próximo, gostava de ajudar os amigos, e os pais dele falaram que uma vez ele chegou a convidar um amigo paraplégico para ir morar na casa dele, junto com eles. Ele era muito bem visto por todos os amigos e os familiares dele diziam que ele era um menino muito bom. Em 1976, o Maurício já estava com 15 anos e ele tinha um melhor amigo, que chamava José Divino, que tinha 18 anos. Os dois tinham o costume de ir para o colégio todos os dias juntos. Eles eram vizinhos, eram melhores amigos. Além de ir para o colégio todos os dias juntos, eles estavam sempre juntos em tudo, em festas, reuniões de amigos, eles estavam juntos sempre juntos, sempre vistos como melhores amigos. Na manhã de sábado de maio, era véspera do Dia das Mães, dia 8 de maio. Era uma manhã de sábado, véspera de feriado do Dia das Mães. O Maurício fez como era de costume, passou na casa do amigo José Divino, para poder eles irem juntos para o colégio, como eles faziam sempre. Então o Maurício foi até a casa do José. Só que chegando lá, o Maurício falou que não queria ir para o colégio nesse dia, porque ele estava muito triste, porque ele tinha tido uma briga com o pai. Falou para o amigo que não queria ir para o colégio naquele dia. Então os dois ficaram conversando, o José tentou acalmar ele, falou que essa tristeza ia passar, que era para ele ficar tranquilo, porque à noite eles tinham uma festa para ir e que ia ficar tudo bem. Durante a conversa, o Maurício perguntou para o José se ele tinha cigarro. O José falou que ele não tinha, mas que na pasta de trabalho do pai dele tinha. Então o Maurício foi até a pasta do trabalho do pai de José para poder pegar os cigarros. Só que quando ele abriu a pasta, ele achou o revólver do pai do José. E ele pegou o revólver. O José pediu para que o Maurício guardasse a arma, mas o Maurício não deu ouvidos a ele e continuou brincando com a arma ali, ficou se olhando com a arma em frente ao espelho e ficou fingindo que estava atirando. Mirou no amigo, mirou no José e fingiu que atirou nele 2 vezes, só que não tinha balas no momento que ele fez essa brincadeira. Aí, depois de brincar muito com a arma, ele falou pro José que ia até a cozinha pegar então os cigarros, do pai dele, porque ele queria fumar. O José pegou a arma e, ao invés de guardar, ele também resolveu ficar brincando com a arma, brincando de atirar. Só que, em um certo momento, na hora que o Maurício estava voltando da cozinha, o José apertou o gatilho da arma e tinha uma bala engatilhada e a bala acertou o Maurício. Ele disse que não viu que o Maurício estava vindo quando ele apertou o gatilho e ele também não sabia que tinha uma bala dentro da arma, e ele só escutou o grito do amigo e correu para olhar, e ele tinha atingido o amigo com um tiro. O José então resolveu pegar o amigo, levou para o hospital, ficou com ele lá no hospital. Ele teve que passar por uma cirurgia, mas durante a cirurgia o Maurício não resistiu e acabou morrendo. Depois de saber a notícia da morte do amigo lá no hospital, o José resolveu fugir do hospital e foi se esconder na casa de alguns parentes, porque ele não queria
encontrar com os pais do Maurício, porque os pais do Maurício, como eles eram vizinhos, eles eram muito próximos. Os pais do Maurício gostavam muito do José por ele ser melhor amigo do Maurício, então eles tinham uma vivência ali mesmo muito próxima. E o José ficou com muito medo de encontrar os pais do Maurício e dizer o que tinha acontecido. Então ele ficou escondido na casa de parentes durante uma semana. Após ter ficado uma semana escondido, ele resolveu ir até a delegacia e prestar o depoimento dele. Então foi isso que ele fez. Ele foi lá e contou tudo como tinha acontecido. E na saída da delegacia, tinham vários populares do lado de fora e começaram a chamar o José de assassino. Ele disse que depois que ele ouviu isso, ele ficou muito mal, que a vida dele não foi mais a mesma, que ele perdeu muitos amigos, perdeu a namorada e disse que perdeu a alegria de continuar vivendo porque ele estava sendo chamado de assassino por ter atirado no próprio amigo. Enquanto isso, a mãe do Maurício estava muito mal, a família estava muito triste por ele só ter 15 anos e ter morrido dessa forma trágica. Então a mãe do Maurício estava tentando viver a vida dela, voltar a viver normalmente, estava procurando um motivo para continuar vivendo porque ela estava muito mal com toda essa situação. E também por conhecer quem tinha atirado no filho dela, né? Por ter sido um amigo, uma pessoa tão próxima. Durante as investigações, a polícia concluiu que Maurício tinha sido assassinado pelo melhor amigo dele, o José. O José foi submetido ao júri popular. E durante o julgamento dele, ele sempre alegava inocência. Ele dizia que o tiro tinha sido acidental, contou toda a versão, tudo que tinha acontecido lá naquele momento, que eles estavam brincando com a arma, que ele não sabia que tinha uma bala dentro do revólver e que tudo não passou de uma brincadeira e que ele não viu o amigo chegando quando ele atirou. Estava muito mal por isso, então ele sempre alegava a inocência dele nesse caso, durante o julgamento. Não esquece de se inscrever no canal, se você gosta desse tipo de assunto. Eu tô sempre contando histórias assim aqui, histórias reais, crimes reais. Então não esquece de se inscrever aqui no canal. O julgamento do José durou mais de 2 anos. E durante esse julgamento, apareceu uma coisa inédita no meio ali da defesa do José, que era uma carta psicografada do Chico Xavier. A mãe do Maurício, ela era uma mulher católica, o pai dele também, eles eram de uma família católica, só que a avó do José Maurício, né, a avó da mãe dele também, ela era espírita. Então a mãe do Maurício também acreditava no espiritismo. E ela resolveu ir então em uma sessão, uma das sessões, né, do Chico Xavier. Nessa época, as sessões do Chico Xavier ficavam lotadas. Então a mãe do Maurício resolveu ir até uma dessas sessões dele para ver o que podia acontecer ali, porque ela queria muito ver se conseguia um contato com o filho. Chegando lá, nessa sessão, né, espírita, que o Chico Xavier estava presidindo, né, no caso, a mãe do Maurício sentou na mesa, próxima ao Chico, e durante a sessão o Chico olhou para uma mulher que também estava sentada ali na mesa e perguntou: "Essa daí é a mãe do menino de Goiânia?" Aí ela foi e respondeu que era. O que deixou a mãe do Maurício impressionada foi que ninguém sabia que ela era a mãe dele, ninguém sabia que ela estava ali naquela sessão. Ela chegou até a perguntar se o Chico conhecia o caso, mas ela disse que mesmo que se o Chico tivesse lido sobre esse caso no jornal, não tinha como ele saber que ela estaria ali naquele momento, porque ela não tinha se apresentado para ninguém até então. Ela só se apresentou para o Chico quando ele perguntou se ela era a mãe do menino de Goiânia. Aí sim que ela se apresentou, falou que era ela, mas ela acreditou muito no que ele disse por esse motivo. Porque quando ela chegou lá, ela não tinha falado para ninguém quem ela era, então não tinha como ele saber. O Chico disse para ela que o Maurício estava bem, que ele estava presente, né, espiritualmente ali naquela sessão, e que não era para ela se preocupar, que ele estava muito bem. Ela ficou muito bem, muito feliz em saber disso, e continuou frequentando as sessões espíritas do Chico Xavier. A carta psicografada pelo Maurício chegou depois de alguns meses. Não foi no primeiro dia, foi depois de alguns meses que ela recebeu uma carta psicografada por ele. E na carta, ele dizia para os familiares dele ficarem tranquilos, que ele estava bem, e também eximia o amigo de toda a culpa da morte dele. Ele disse que, ele contou na carta, né, que o amigo não matou ele
porque quis, foi realmente acidental. E ele tirava toda a culpa do amigo e dizia que a morte dele não era culpa de ninguém. Existem 3 tipos de cartas psicografadas. É a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. A que o Chico Xavier usava ali nas sessões dele era a mecânica. A mecânica é quando o espírito, usa o corpo do médium. Através da mão do médium, o próprio espírito escreve, e a carta, é escrita com a caligrafia da pessoa que morreu. Quando os parentes veem aquilo, eles reconhecem a letra da pessoa que faleceu. Essa é a psicografia mecânica e que era feita pelo Chico Xavier. A semimecânica, ela é feita também, com o espírito presente ali junto ao médium, mas a letra é do médium, não é a letra do espírito. E a intuitiva é feita através de telepatia, Também é a letra do médium, e ele recebe as mensagens espirituais através da telepatia. Mas o do Chico Xavier, ela era a mais acreditada ali entre as pessoas, porque a letra era exatamente da pessoa que morreu. E foi o que aconteceu com o Maurício. A letra, a assinatura, tudo era igualzinha à do Maurício. Assim que os pais do Maurício viram a carta, eles acreditaram imediatamente que tinha sido o filho que tinha mandado aquela mensagem. Eles resolveram pegar aquela carta e levar para as autoridades. E junto com a carta, eles levaram a identidade do Maurício para comparar as assinaturas, tanto a da carta quanto a da identidade, para mostrar que era exatamente a mesma. Tudo que foi escrito na carta coincidia exatamente com o depoimento do José Divino. Foi exatamente tudo que ele disse lá durante o depoimento dele, contou toda a história, na carta estava confirmando tudo que ele tinha dito, tirando ele de qualquer culpa do crime. Em 1979, José Divino foi absolvido devido a essa carta, numa decisão inédita no meio jurídico, que usaram uma carta de uma pessoa já falecida para poder ajudar e absolver uma pessoa. Em 1979, numa decisão inédita, o José Divino foi absolvido devido a essa carta e teve uma repercussão enorme no meio jurídico. O juiz desse caso, Orimar Bastos, ficou tão impressionado com a carta, com o conteúdo da carta, que depois desse julgamento ele até se tornou espírita. Na justiça brasileira, foi muito questionado na época se era válido usar uma carta psicografada como meio de prova de um crime. Eles questionaram muito. Em 2008, foram propostas novas leis que proibiam o uso de cartas psicografadas em julgamento. Mas essa proposta nunca foi levada adiante, então essas leis não existem. Ficou decidido que fica a critério do juiz se ele quer usar cartas psicografadas como provas de casos criminais, Porque, como não existem leis sobre isso, se é proibido, se não é proibido, então é o juiz do caso que vai decidir se ele vai aceitar essas cartas como provas. Essa carta, que foi escrita pelo Maurício na época, ela foi analisada junto com a identidade dele, com a assinatura dele, e ficou comprovado a autenticidade da assinatura, que eram iguais. E isso também foi uma das coisas que ajudou, no julgamento, a autenticidade comprovada dessa carta. Os pais do Maurício concordaram com a absolvição do José Divino, mas eles dizem que não conseguem perdoar o José pelo que aconteceu. A mãe do Maurício disse que se sente aliviada por ter feito a vontade do filho, que para ela o mais importante foi que o filho deixou ali claro o que ele queria que acontecesse, que o amigo não pagasse injustamente pelo crime que não cometeu. Então ela disse que o que deixa ela aliviada e tranquila foi ela ter feito a vontade dele. José Divino diz ser muito grato ao Chico Xavier por ter escrito essa carta, porque se não fosse essa carta e se não fosse ele, com certeza ele teria sido preso e julgado como assassino, uma coisa que ele não era, Então ele é muito grato ao Chico Xavier por isso. Ele disse ainda que ficou aliviado pelo amigo, pelo Maurício, ter perdoado ele, porque isso também foi uma das coisas que estava escrito na carta, o reconhecimento do Maurício por ter sido um tiro acidental. Então o José ficou muito aliviado pelo amigo ter perdoado ele
por causa desse crime. Então me diz aí o que vocês acharam desse caso, deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Se vocês acham válido o uso de uma carta psicografada como prova de um crime, se vocês acreditam que realmente é possível um espírito se comunicar com um médium, se vocês acham que é verdade isso do Maurício, se vocês acreditam na veracidade dessa carta, se vocês, mesmo que vocês acreditem, se vocês acham que isso pode ser usado na justiça, ou se vocês não acreditam em nada disso, eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês em relação a esse caso. Eu vou ler tudo, gosto de responder vocês também. Não deixem de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte também, que ajuda muito a gente. E tem os vídeos antigos também, se vocês não conhecem os vídeos mais antigos, a gente tem bastante casos já aqui. Eu vou deixar a playlist aqui para vocês darem uma olhada. Então clica lá para vocês conhecerem outros casos. E muito obrigada, gente, de novo, por vocês estarem sempre comentando nos vídeos. Eu tô acompanhando e respondendo todos vocês, porque eu gosto muito de saber o que vocês pensam de cada caso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.